Muito bom. Estou eu dividido aqui com essa tela, justamente para ficar bem evidente que o nosso tema de Natal é esse, o nascimento do amor, e a partir de hoje nós entramos nesse caminho até provavelmente finalzinho do mês de dezembro, ou dia 25, melhor dizendo, onde nós nos debruçaremos sobre esse dia tão especial, esse momento tão especial, se você não gosta de ser tão precioso, né? Como assim? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Provavelmente não, mas não tem problema, né? A gente tem que celebrar, e o que importa para nós é celebrarmos. Então eu vou trilhar um caminho com você aqui, no desejo de que você cresça junto comigo e a gente aprenda um pouco mais sobre o porquê celebrar o Natal e o que é que a gente está celebrando. Bom, nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre uma palavra que é a palavra advento. E você me ouvirá falando bastante sobre isso. Que palavra é essa? Essa é uma palavra muito importante dentro do calendário litúrgico dos cristãos. A gente que às vezes é muito moderno, olha pouco para o passado, mas os nossos amigos do passado contribuíram absolutamente, não é? Para que a fé que a gente tem hoje nos fosse apresentada de forma esclarecida, com interpretação correta do texto bíblico. Por isso é bom demais, importante demais, olharmos para trás e ver o que esses irmãos fizeram. E eu não tenho essa data precisa, talvez durante os próximos dias eu traga isso para vocês, mas em um certo momento se elaborou um calendário litúrgico. O que é um calendário litúrgico? Cada época do ano a gente celebra alguma coisa ligada ao Evangelho, ligado ao cristianismo, ligado à história bíblica que nos é apresentada. Isso é um calendário litúrgico, não é? Então, por exemplo, antes da Páscoa, você tem um período chamado Quaresma, que é o período em que os cristãos devem se preparar para a Páscoa. E aí vem a Páscoa, né? Existem outras situações dentro do calendário litúrgico, mas entre essas que eu disse está o Advento. O Advento é esse esse momento que antecipa o Natal, em que a gente celebra o nascimento de Cristo. Não é? A palavra advento vem do latim adventus, que significa, sabe o quê? Vinda, aparecimento, chegada, surgimento. E nessa época, ela é uma palavra que aparece muito. Se você segue pessoas ligadas ao estudo teológico, pastores mais ortodoxos gostam de pegar esse tema e utilizá-lo no Natal. E eu acho que a partir desse ano é algo que a Casa da Rocha Guarulhos deve fazer frequentemente, porque eu acho maravilhoso prepararmos o nosso coração para celebrar o Natal, ou seja, a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, sem esquecer que ele voltará. Essa é a ideia também, não é? A segunda vinda de Jesus também atrai a atenção e também nos é motivo de celebração, porque se celebramos a primeira vinda, sabemos que ele voltará. Como a primeira vinda que foi profetizada se cumpriu, a segunda também acontecerá. O Advento, como eu disse, é o primeiro tempo, o primeiro momento do ano litúrgico ou do calendário litúrgico, como eu disse, que é esse período de 12 meses dividido em tempos litúrgicos, onde se celebram os mistérios de Cristo, onde se celebram os acontecimentos ligados à cristandade. Para os cristãos, portanto, acho legal a gente resgatar isso, hein, gente? Bacana demais. Deve ser um tempo de preparação, de alegria, de expectativa, onde os fiéis que estão esperando o nascimento de Cristo, a celebração do nascimento de Cristo, vivem um momento de arrependimento e promovem a fraternidade, promovem a paz, não é? É claro que essa é uma situação opcional. Óbvio que não há mandamento nenhum, não é, no texto bíblico sobre isso. Nós estamos falando de uma tradição que se desenvolveu no decurso da história da igreja e que prepara o coração dos cristãos para o Natal.
Muitos de nós achamos que observar o advento é desafiador, é agradável e é benéfico. E eu, pensando aqui com os meus botões, concordo muito bem com essa expressão. É algo que a gente deve fazer sim, preparar o nosso coração. Por quê? Porque a efemeridade desse tempo é muito grande. A bobagem é muito grande, a superficialidade é muito presente nas coisas que nós fazemos. O homem tem a capacidade de enxergar assuntos sérios, importantes, eu diria até fundamentais, nesse caso do Natal, e atribuir outros significados, desqualificando a própria data ou renegando essa data, alguma coisa que não tem nada a ver ou pouco a ver com a sua originalidade. É o caso do Natal. A gente fica muito preocupado com o presente, fica muito preocupado com as compras, muito preocupado com a comida, muito preocupado com as férias e feriados e pouco preocupado com o sentido mais importante, que é o nascimento de Cristo. Então, o meu desafio é que você ande comigo nesse período, inclusive, de repente, se você gosta e se sente tranquilo, decorando a sua casa para isso. Esse também é um momento que a gente pode fazer isso. Algumas pessoas têm muito problema com o Natal, né? Me parece que não é a maior parte dos cristãos. E talvez você faça parte desses que não gosta de celebrar o Natal porque você acha que tem a ver com alguma festa pagã, alguma coisa do tipo. Bom, eu acho que a questão maior, gente, é nós entendermos que se nós não celebrarmos o Natal, quem celebrará? E ainda que alguém tenha tentado distorcer essa situação e feito isso, preciso reconhecer que é isso que se faz, nós resgatamos o sentido. E ao colocar uma árvore de Natal em casa, acender uma vela, colocar uma guirlanda, sei lá, fazer alguma coisa do tipo, que isso seja um instrumento para você se lembrar. Porque pense comigo, o que é a cruz? Vou usar um outro símbolo aqui. A cruz é um símbolo do sacrifício de Cristo, não é? A cruz, eu não carrego uma cruz no meu peito, não carrego, mas se eu carregasse, não teria problema nenhum em fazê-lo, ela seria um instrumento para me lembrar de algo, como uma aliança que eu uso. Não é? Celebrando o meu casamento, no caso da cruz, celebrando, me lembrando da morte de Cristo. Agora, sabe o que é interessante? Antes do evangelho ser compreendido por completo, e isso demora algum tempo para acontecer, e um dos que mais contribuiu para isso foi Paulo, que explica para a gente que a cruz é o lugar do sacrifício de Cristo, que se fez maldito por nós. Até esse movimento acontecer, a cruz era maldita. Ué, como é que 2000 anos atrás a cruz era maldita? Ninguém queria ter cruz em casa, provavelmente. Agora todo mundo quer ter. Porque o símbolo ganhou um novo significado. Seja o que for que você utilize para decorar a tua casa, ou não, enfim, qualquer símbolo que ele represente o que ele tem que representar mesmo. No caso do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para celebrar isso, né? E essas devocionais que nós faremos, a partir de hoje, tem esse objetivo, manter o nosso coração diante de Deus, preparando cada um de nós para o dia 25. Como é que nós faremos isso praticamente aqui nas nossas lives e na Casa da Rocha Guarulhos? Bom, como eu falei, isso é uma campanha de um modo geral, né? Como a gente costuma dizer, para lembrar as pessoas e trazer esse assunto à tona. Nas lives aqui do Cotidianamente, eu abordarei esse assunto até o dia 25 de dezembro. Como nós comemoraremos todos os dias esse dia do Advento, ou o Advento, e o dia que não tiver live, o material estará disponível lá no grupo do Telegram, tá bom? Você não vai perder não. No grupo do Telegram você receberá esse material para fazer a tua devocional, ainda que não aconteça junto comigo aqui, tá bom? É isso que vai acontecer. Bom, nós falaremos sobre vários personagens bíblicos envolvidos dentro desse processo lindo do nascimento de Jesus, mas é claro
que o principal deles é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E nós vamos focar completamente os nossos esforços nessa conversa. Deixa eu colocar uma outra tela aqui e através disso a gente pode bater esse papo sobre Natal, sobre o Advento. Hoje é o primeiro dia de celebração disso. Então quero usar com você aqui Lucas 1, 16 e 17, que diz assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe quem está falando isso aqui? Isso aqui é uma profecia sobre o que João Batista faria. O tema do nosso início aqui dessa conversa é prepare o caminho. Por quê? João Batista fez isso. Preparou o caminho do Messias, preparou a chegada do Cristo. Fazendo uma analogia aqui, o Advento, esse momento em que nós todos os dias vamos parar alguns minutos e pensar na vinda do Cristo, que ele seja esse instrumento em que prepare o nosso coração para celebrarmos adequadamente o nascimento de Jesus. Como o João preparou a vinda de Jesus, que o Advento prepare o nosso coração. Ou seja, que nós não sejamos pegos de surpresa e nem despreparados para celebrar o Natal. E essa preparação não tem a ver com compras, não tem a ver com um bom jantar, não tem a ver com presentes. Tudo isso faz parte, é legítimo, bacana e que seja assim. Mas muito mais do que isso, nós estamos falando de um preparo espiritual. A alegria do Natal será muito maior, o impacto do Natal será muito maior se nós estivermos prontos. Prepare o teu coração, prepare o teu coração. Eu quero te dar algumas sugestões sobre isso. A primeira dela é que você precisa meditar sobre o fato de que é necessário ter um Salvador. Olha que coisa interessante que o John Piper diz. Ele diz assim que o Natal é uma acusação antes de um deleite. Uau, o que ele quer dizer com isso? Olha só o texto de Lucas 2:1. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe qual é a ideia disso? A ideia de que nós precisamos meditar, de que é necessário ter um Salvador, é que se você não precisa de um Salvador, você não precisa do Natal. O Natal ele tem seu efeito pleno e perfeito em nós quando nós temos dentro de nós uma necessidade desesperadora de um Salvador. Eu acho que esse é um bom momento para que a gente permita que essas curtas conversas do Advento ajudem a gente a despertar o coração para essa necessidade de um Salvador, de que nós somos pecadores, de que nós não temos como tocar nossa vida adequadamente se não for Jesus, de que nós precisamos que alguém nos salve. Esse é um bom motivo para nós mergulharmos na celebração do Natal e que nesses dias esse processo aconteça com todos nós mais profundamente ainda. Segunda coisa, realize um autoexame sóbrio. O Advento, como nós dissemos nesse calendário litúrgico, ele é para o Natal como a Quaresma é para a Páscoa, É um momento de análise, é um momento de olharmos para nós. É o que diz o salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que cada coração se prepare para ser morada, se prepare para ser limpo, se prepare para reconhecer seus erros, que o Natal seja efetivamente um tempo de quebrantamento para nós, de olharmos para esse plano divino, vermos o amor de Deus por nós
E isso nos constranja. Sabe amor que nos constrange? Você já ganhou um presente que você disse assim, puxa, eu sei que eu não mereço, mas que amor que essa pessoa tem por mim, né? É daí para muito mais, ao olharmos o amor de Deus por nós, pecadores, e isso nos constranja e faça a gente olhar para dentro da gente e se permitir um trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. Terceira coisa, crie uma antecipação ou uma esperança, uma empolgação centrada em Deus. Essa é uma época de muita empolgação, né? Começam a passar aqueles filmes na Globo, né? Na sessão da tarde, sobre o Natal, Esqueceram de Mim e não sei o que lá. O clima começa a pegar, né? E a gente vai criando uma certa empolgação. Uau, compras que eu tenho que fazer, aquela lista. Quem eu vou chamar para celebrar o Natal na minha casa, quem vem, quem vai e tal. Incrível. Mas crie uma expectativa centrada em Deus antes de tudo, principalmente na sua casa. E digo até para você que tem crianças, você que é pai, você que tem crianças na sua convivência, esteja animado sobre o motivo certo. Jesus nasceu. E assim os que estão ao seu redor também ficarão empolgados com isso. A gente se empolga só pelo presente que vai ganhar e se esquece do grande, do maior dos presentes que nós já ganhamos, que é Jesus. Se você ficar emocionado, empolgado só com as coisas materiais que você pode ter acesso ou qualquer coisa do tipo durante esse período, crianças que convivem com você, pessoas que convivem com você, elas não terão uma sede por Deus. Provavelmente isso não vai acontecer. Então se esforce para ficar empolgado por Jesus e pela obra dele por cada um de nós. Dobre os seus esforços e use a sua imaginação, né, para contagiar a sua casa. Aqui em casa a gente já está em clima de Natal, já tem decoração, já estamos conversando sobre a festa, muito legal. Mas também nós procuramos, com certeza, nos lembrarmos de Jesus e contagiar uns aos outros com isso. E quarta coisa, seja intenso nas Escrituras e procure memorizar algumas passagens sobre Natal. O pastor John Piper usa esse texto aqui para mostrar o quanto isso é importante. Olha que legal. Não é a minha palavra fogo, disse-me o Senhor. Então, a palavra de Deus é fogo que aquece o nosso coração. Portanto, minha recomendação inicial é que nessa época do Advento você se ligue a esse fogo que é a palavra de Deus, que é quente, que é importante, que cura as feridas, que manda embora a escuridão e as trevas, e assim nós sejamos adequadamente dirigidos por esse momento do Natal e pelo Advento. Que Deus nos abençoe, que Deus me dê graça para todo dia estar com você aqui nas lives conversando sobre isso. Esse foi o nosso primeira conversa sobre o Advento, de tantas que teremos juntos nesses dias aí. Que Deus nos abençoe. Vamos lá.